Olá, queridos, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um culto da Sara Nossa Terra de Boston. Bem, queridos, que bom estar tendo este tempo tão precioso com o nosso Deus, com você, como igreja, como irmãos, para podermos celebrar, cultuar o nosso Deus, dar ao nosso Pai a importância que Ele tem, amém? A importância que Ele merece. Temos um tempo de busca, um tempo onde nós vamos adorá-lo e onde nós vamos poder ouvir a voz dele, aquilo que ele tem para as nossas vidas, amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós apresentamos agora, Deus, a Ti, as nossas vidas, os nossos corações, ó Deus, as nossas dúvidas, as nossas ansiedades. Nós Te louvamos, ó Pai, porque sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. É o Senhor que conduz as nossas vidas, é através, ó Deus, da Tua presença que nós podemos, ó Deus, melhorar, que nós podemos, Senhor, ir adiante, que nós podemos romper limites, que nós podemos, Senhor, crescer no Teu altar e Te buscar, ó Pai. Deus, eu quero apresentar agora os meus irmãos onde quer que eles estejam, ó Deus, na igreja, nas suas casas, ó Deus, em um leito de hospital, aqueles que estão, ó Deus, ouvindo este culto, que eles possam, Senhor, entender que o Senhor está no controle de todas as coisas e que o Senhor está guardando, o Senhor está livrando, o Senhor está protegendo cada um de nós. Nós possamos, ó Deus, ter um tempo agora de um culto, Deus, de busca do Senhor, um culto, ó Deus, onde nós vamos Te adorar por aquilo que o Senhor é, ó Pai. E o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é aquele que nós amamos, o Senhor é aquele que deu, ó Deus, o Seu Filho por nós. E por isso, Deus, nós somos tão gratos. E nós queremos ter este tempo agora de busca do Senhor e de entrega, de colocarmos os nossos corações, a nossa alma derramados no Teu altar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu queria que você, então, pudesse agora fechar os seus olhos onde você está e começasse a adorar o Senhor. Nós vamos ter um momento agora de louvor, onde nós vamos buscar e declarar a Deus o quanto nós o amamos, o quanto a presença dEle é importante nas nossas vidas. Vamos adorar junto o Senhor, amém? Não consigo mais viver perseguindo ilusões, trocando Tua glória por coisas sem valor. Oh Deus, anseio ouvir Tua voz, Tua face é o que eu mais quero. Ao Teu encontro eu vou, Jesus, sou somente Teu. meu coração deseja prosseguir, vem restaurar Teus sonhos dentro em mim. O Teu amor consome o medo, o Teu olhar acende o fogo em mim. Só existe um lugar onde eu quero estar. Tua presença é o meu prazer, Teu constante amor nunca me deixa só. Sou Teu pra sempre. Eu sou Teu pra sempre.
tua presença é o meu prazer. Teu constante amor nunca me deixa só. Sou teu pra sempre. Boa noite, queridos. Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado por estar conosco, amém? E eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado, amém? Nessa noite Deus vai falar com você. Se você decidiu ouvir a voz de Deus, Deus com certeza quer falar com você, amém? Deus quer ter um encontro com a gente. Deus, Ele prepara o ambiente e quando a gente aceita, Ele vai falar conosco, amém? Glória a Deus. Quero te pedir já que você compartilhe esse link com alguém que você quer abençoar nessa noite. Tenho certeza que essa pessoa que ouvir essa palavra, ela vai ser edificada de alguma forma. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu vou ler 2 textos com você. Aliás, eu vou ler, na verdade, 2 fragmentos desses textos, tá bom? Um fragmento é de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Diz assim: não vos canseis. Amém? E agora, Efésios, capítulo 5, versículo 18. Efésios 5:18, que diz aqui: não vos embriagueis. Amém? Agora vamos orar, amém? Em nome de Jesus. Pai, eu quero te louvar e te agradecer por esse momento, por esse tempo preciosíssimo na tua presença, em que nós vamos investir o nosso tempo, ó Deus, ouvindo a tua voz, recebendo direção, recebendo força para a nossa caminhada. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando para que cada pessoa que receba essa palavra possa trazer para dentro de si essa palavra, colocar em prática na sua vida e receber os frutos, as colheitas dessa semeadura da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, querido. Amém. Então aqui esses 2 textos, que um diz não vos canseis e o outro diz não vos embriagueis, esses 2 textos eles apresentam 2 inimigos que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Nós estamos chegando no final de ano, não é isso? E no final de ano nós temos sempre aquelas recomendações, né? Você vai assistir reportagem do pessoal, Polícia Federal dando reportagem para as festas de fim de ano, e o que eles dizem? Eles dão os conselhos, né? Para aqueles que vão sair, pegar a estrada, né? Então eles dizem: olha, por favor, descanse bem antes de sair, né? Não saia cansado. Caso você se cansar, pare, durma num lugar. Se você não for dormir num hotel, que você possa dormir pelo menos num lugar. Pare num lugar seguro e você descanse ali por um tempo. E eles dizem, e olha, é claro, festa, você pode até beber. Então eles dizem isso, você pode até beber, tá? Entre familiares. Mas se você for dirigir, você não beba, né? Se beber, não dirija. Se você for dirigir, não beba. Então eles dão essas recomendações, não é isso? Por quê? Porque essas 2 coisas, quando a pessoa bebe e quando a pessoa não descansa, então ela pode ter o cansaço ou pode ter a embriaguez. E esses são os 2 inimigos que podem acabar com vidas. Quantas pessoas morrem nos finais de ano por esses 2 fatores? Um, pela embriaguez mesmo, porque bebeu e foi irresponsável, pegou no volante e não deu certo. E o outro, porque está entusiasmado para chegar em casa. A pessoa está viajando, né? Ou é para visitar os familiares, está vindo de longe, né? Para visitar os familiares, então está viajando. Ou então é aquela pessoa que é um caminhoneiro, por exemplo, um profissional, mas ele quer chegar, ele quer festejar com a família. Mas da mesma forma, os 2 não pensaram, não tiveram a responsabilidade de pensar: não, eu não posso dirigir cansado, eu tenho que parar. Uma vez eu estava voltando com a Esther, nós estávamos voltando de um congresso, alguma coisa assim, e resolvemos viajar a noite inteira. Então nós decidimos, não vamos parar. Nós não paramos. Aí a gente foi e tal, e conversa vai, conversa vem, e vai indo e tal. E a Bispa Esther é ótima como companheira de viagem, porque dificilmente ela dorme, né? Ela fica conversando. Então a gente ali, na época, acho que tomando um tereré, alguma coisa assim, enfim. A gente foi varando a noite, dirigindo. E acontece que o sol foi chegando, aquela coisa toda, e a gente tá indo. E de repente, querido, eu percebo, eu e ela ao mesmo tempo, percebemos, nós assustamos. Nós estávamos com o carro parado em plena pista. No meio da pista, o nosso carro estava parado. Nós 2 dormimos.
e poderíamos morrer naquela situação. Eu não sei se morrer, mas enfim, nós estávamos com o nosso carro parado no meio da pista. Poderia causar um acidente e sofrer um acidente muito dramático, muito forte, né? Então, como é importante que a gente tenha esse cuidado. Então, por quê? Porque são dois inimigos. Um inimigo é o cansaço e outro inimigo é a embriaguez. Muito bem, por que na nossa vida natural, que pode ser simbolizado também por essa viagem, né? Essa viagem que a gente quer chegar a algum ponto, que a gente tem uma meta, a gente quer chegar até um lugar. Então nós saímos nessa viagem, nós queremos chegar a esse lugar, não é isso? Então, o que acontece? Nós saímos e nós precisamos cuidar. Por quê? Para chegar naquele determinado ponto, para chegar naquele alvo, para completar a nossa jornada, nós precisamos de duas coisas. Nós precisamos, as mesmas coisas que eu sempre uso para flecha, né? A flecha, nós somos flecha na mão do arqueiro, né? Que é o nosso Deus, e ele lança as flechas, né? Então as flechas, elas precisam de duas coisas para alcançar o seu alvo. Ela precisa de força e ela precisa de direção, né? Não basta ter força, precisa ter direção. Não basta ter direção, precisa ter força, né? Então, o objetivo é bom, eu quero chegar a tal ponto, mas ele tem necessidade. E duas das necessidades são força e direção. Amém? Eu marquei aqui uma coisa interessante, né? Quando Napoleão, ele atacou a Rússia, né? Foi um momento muito difícil, porque ele tinha um império que estava conquistando a boa parte do mundo, e aí de repente eles vão atacar a Rússia. Mas aí eles não calcularam direito, né? Não planejaram direito. Tinha a questão do inverno e tinha a questão da dificuldade de chegar a alimento, de continuar suprindo os soldados. O final da história é que boa parte dos soldados eles começaram a passar mal, enfraquecidos pela falta de alimentação e também pelo inverno. Então vieram doenças, fraquezas, ele perdeu parte do exército, ele perdeu a batalha para a Rússia e ali começou a declinar o Império Napoleônico. Ou seja, ele não entendeu direito e ele se deixou vencer pelo cansaço. Nesse caso ele conseguiu entender o que era cansaço de fato. O seu exército se cansou e ele perdeu a batalha. Então entenda, não adianta a gente ter uma direção se a gente não tiver força. Se a gente tiver direção, mas não tiver força, a gente vai abortar a nossa missão, abortar o nosso plano, abortar o nosso projeto. A gente não vai conseguir realizar os nossos sonhos. Então é muito importante, né? Muito importante. A outra coisa, como eu disse, a embriaguez. A embriaguez por quê? Porque a embriaguez é falta de direção, né? Como eu disse da questão do carro, a pior coisa do mundo é quando uma pessoa que bebeu pega um carro e ela está embriagada. Por quê? Porque além dela não ter direção, ela tem a força em excesso, inclusive. Porque se ela não tivesse direção, mas também não tivesse força, então talvez ela não causaria prejuízo ou talvez não sofreria prejuízo ou até mesmo perderia a vida. Mas quando a pessoa tem força e não tem direção, é um perigo. Uma pessoa embriagada é um carro sem freio. É um carro sem direção e sem freio, mas com muita força, com aceleração, infelizmente. Então, eu preciso colocar isso na minha mente. Eu não posso ter força sem direção. Eu preciso das suas coisas. Eu não posso ter direção sem força. Por quê? Senão eu vou me frustrar. Não consigo chegar onde eu quero, porque eu não tenho força. Eu só tenho direção. Tem um episódio com Davi que eu acho muito interessante, que a gente pode usar hoje aqui. Ele tinha ido para a batalha, e aí ele volta. E quando ele volta, ele encontra um quadro muito difícil, muito terrível. Por quê? Porque o exército inimigo tinha atacado a sua cidade e tinha levado todas as mulheres e as crianças. Ou seja, eles voltam da batalha vitoriosos, felizes, festejando, querendo estar com a família. E quando chega, a família não está ali. Por quê? Porque a família foi sequestrada, porque a família foi levada. Me lembrou muito esse episódio que aconteceu agora em Israel. A família foi sequestrada, as mães, os filhos foram levados. Olha que luta, olha que dor. E aí eles passam por um momento muito difícil. A Bíblia diz que eles choram até acabar a força. Aqueles homens, eles choram tanto, e a ponto de desmaiar, tanto choro, tanta dor, que era perder os seus familiares, né? E aí o que acontece? Eles começam a acusar Davi. Já que Davi é o comandante, então Davi agora vai ter que pagar esse pato, né? E aí Davi entra naquela situação difícil, né? Davi está vendo toda aquela situação e Davi está ali empurrado contra a parede. As pessoas querem apedrejá-lo, né? Os homens que têm Davi como um grande líder, mas agora eles estão querendo apedrejá-lo. A Bíblia diz que Davi
se fortalece no Senhor. Glória a Deus, amém? Essa é a primeira coisa. Davi fez o quê? Se fortaleceu em Deus. Ele foi buscar a Deus, porque as lutas que vêm contra nós, a tendência é ela nos enfraquecer mesmo. A tendência é que quando vem uma luta, é muito difícil a gente superar as grandes batalhas. Mas o que Davi fez? Eu não consigo. Ele conseguiu vencer aquela batalha contra o exército inimigo. Foi lá, venceu com seus homens. Mas essa batalha agora aqui são os seus próprios homens que o amam e que estão agora querendo apedrejá-lo. Olha que situação terrível. São aqueles que o admiravam, mas que agora estão contra ele. Ele está enfrentando essa grande batalha agora. E aí o que ele faz? Ele vai diante de Deus, e a Bíblia diz que ele se fortalece no Senhor. Glória a Deus, amém, querido? Ele se fortalece no Senhor. Essa é a grande questão, se fortaleça em Deus. Tem batalha, querido, que não adianta. Você vai tentar colocar a mão, não vai dar certo, você vai piorar. A gente tem o quê? Que se fortalecer em Deus. A gente tem o quê? Que buscar Deus. É o momento da gente ir buscar em oração. Às vezes tudo está ruim ao nosso redor. Nada, não tem lugar nenhum para se segurar. E aí a gente tem que fazer o quê? Se fortalecer. Como Davi, ele se fortaleceu no Senhor. Então agora Deus fortalece a ele, ele ganha força. Então agora ele já não está fraco como os outros. Os outros estavam fracos, mas Davi se fortalece. Amém, querido? Ele se fortalece, ele se levanta. Os outros estão desmaiados, estão chorando. Os outros estão caídos. Os outros estão desesperados. Os outros estão sem força nenhuma. Mas Davi está fortalecido. Glória a Deus. Mas aí a Bíblia diz uma coisa tremenda. A Bíblia diz que Davi vai falar com Deus agora. Agora que ele se fortaleceu, ele vai falar com Deus. Ele vai pedir direção para Deus, querido. Ele não vai ficar apenas no fortalecimento, porque muitas vezes é isso. Às vezes a gente se fortalece, mas a gente esquece de pedir direção. E aí, lá na frente, vai estar enfraquecido novamente, porque foi por caminhos errados. Não, Davi vai lá e ele começa a falar com Deus. Deus, eu ataco, eu não ataco, como é que eu faço isso e tal? E aí Deus fala com ele. E Deus direciona Davi. Deus diz, pode atacar, estou contigo nessa batalha. Amém, querido? Porque nas batalhas que Deus não está, não adianta a gente entrar. Pode entrar com um exército poderoso, nós vamos perder a batalha. Quando Deus não está na batalha, a gente perde as batalhas. Agora, quando Deus diz, eu estou contigo, pode ir, eu estou contigo. Quando eu estou com a direção de Deus, eu tenho fortalecimento, eu tenho a direção de Deus. Aí, por isso que a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Mais que vencedores é aqueles que já saem para a batalha sabendo que vão vencer. Amém, querido? São mais que vencedores porque foram com a batalha, mas com a direção de Deus para a sua vida. Glória a Deus, amém? Então, Davi, ele se fortalece, glória a Deus, amém? Mas depois ele recebe direção, amém? Então, ele tem força e ele tem direção. E a Bíblia diz que ele vai e ele vai vencer essa batalha. Amém, querido? Ele vence a batalha. Ele traz as mulheres e os filhos de volta. Mas tem uma coisa interessante nesse episódio que é importante eu frisar também aqui. O que é? Davi, ele sai para a batalha. Ele está fortalecido e ele tem direção de Deus. Amém? Ele está fortalecido e ele tem direção de Deus. Mas ele tem uma quantidade de homens. Só que ele observa. Ele verifica que uma quantidade de homens está muito cansado e não conseguiu se recuperar. Ele já tem a direção, porque Davi está direcionando os homens agora. Davi está dizendo, nós vamos para a batalha, nós vamos vencer, Deus me direcionou, eu tenho agora a força de Deus, eu tenho a direção de Deus e nós vamos vencer essa batalha. Amém? Então eles já tinham essa direção de Deus, vinda do próprio Davi. Mas, daqueles homens, eles tinham 600 homens de guerra, mas 200 estavam cansados. Uau, 200 estavam cansados. Eles tinham 600 homens, todos com direção. Mas dos 600 homens, 200 tinham direção, mas não tinham força, estavam cansados. O que Davi fez? Vamos para a batalha, vamos vencer, vamos todo mundo junto? Não. Davi falou assim, não, então vocês que estão cansados, vocês têm direção, mas estão cansados? Então vocês fiquem cuidando das nossas bagagens, fica cuidando aqui para que ninguém roube mais nada da gente. Cuide. Então ele deu uma função para aqueles homens que estavam cansados, que não podiam ir à frente, mesmo tendo direção, mesmo sabendo por onde podia vencer, mas eles não tinham força para vencer. E aí Davi deixa aqueles homens, e a Bíblia diz que ele vai para a batalha com os 400. Glória a Deus, amém, querido? E ele vence com os 400. Deixa eu dizer uma coisa importante para você. É melhor você ir com 400 para a batalha, que vão vencer, porque tem força e direção, do que você ir com 600, mas dividido entre aqueles que estão com força e aqueles que estão cansados. Por quê? Os que estão cansados vão cair na batalha. Assim como no exército de Napoleão Bonaparte, vão cair na batalha, tendo direção, sabendo para onde vai, mas infelizmente por não ter força, vão perder a guerra. E nós temos um exemplo no próprio Davi. Davi, o grande guerreiro Davi, né? Davi, o homem das batalhas.
Davi, o homem que venceu Golias, o jovem que venceu Golias, se tornou depois um grande general de guerra. E Davi, ele cresce, se fortalece. A Bíblia diz que Saul se enciumou. Por quê? Porque as pessoas cantavam, as mulheres cantavam. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Então Davi, ele tinha uma fama de guerreiro e de vencedor. Davi nunca perdeu batalha. Então Davi, ele é guerreiro forte, destemido, corajoso, que ia para as batalhas e ia para vencer, decidido a vencer. Amém, amado? Mas a Bíblia diz que ele foi para uma batalha e nessa ele se cansou. E quando ele se cansou, o que aconteceu? O soldado que estava lutando contra ele, do exército inimigo, quase o matou. Uau, meu Deus. Ele foi defendido, mas ele quase morreu naquela batalha. Aí os discípulos dele, os soldados, os guerreiros que estavam com ele, falaram: nós precisamos proteger Davi. Ele é a luz de Israel. Ele não pode morrer. Gente, nós temos que proteger Davi. Ele está cansado agora, então vamos protegê-lo. Glória a Deus quando você tem alguém que te protege quando você está cansado. Porque quando não tem pessoas para nos proteger quando nós estamos cansados, nós entramos na batalha e aí nós perdemos as batalhas. É muito difícil. Sabe, tem vezes que nós estamos diante de uma batalha vendo pessoas que estão na batalha e está muito difícil para essa pessoa vencer. Muito difícil para ela vencer. Está lutando, está tentando, mas não está conseguindo. Então Deus nos levanta muitas vezes para fazer o quê? Para guardar essa pessoa. Olha, você não pode ir para a batalha agora. Nós vamos proteger você. Olha, fica cuidando da bagagem. Você não pode ir. Você está cansado demais. Esse cansaço vai ser o teu prejuízo. Esse cansaço vai ser a tua armadilha. Querido Davi, ele era um guerreiro. Ele sabia usar o escudo. Davi sabia usar a espada como ninguém. Davi era preparado. Mas naquele momento, ele tinha espada, ele tinha escudo, mas ele não conseguia se defender, porque ele estava cansado. Com toda a direção, com toda a experiência, ele estava cansado. Então é muito importante a gente entender isso. O cansaço faz isso com a gente. Mas não é só cansaço físico, a gente está falando de cansaço físico aqui, né? Mas falamos também de outro tipo de cansaço, cansaço emocional. Quantas vezes nós estamos vivendo situações que nos trazem cansaço emocional, cansaço na alma, né? Aquele versículo, como eu disse lá no começo, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13, ele na verdade disse: e não vos canseis de fazer o bem, porque ao seu tempo você vai colher. Não vos canseis de fazer o bem. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente se cansa. Se cansa de ajudar pessoas que não retribuem, são ingratas, né? A ingratidão é uma das piores coisas, porque elas acabam fechando portas. Quando você ajuda uma pessoa, ajuda, e a pessoa não agradece, fica difícil você querer ajudar novamente. Então, muitas vezes a gente se cansa de certos tipos de pessoas que elas não são gratas por aquilo que você faz. Às vezes também a gente se cansa de um tipo de pessoa que você aconselha, e a pessoa não segue os conselhos. É como se fosse o tolo, né? Então o tolo pode vir o que for de conselho, ele não muda, ele não aceita. Mesmo às vezes com chibatadas da vida, ele tem dificuldade de mudar. Então é muito difícil. Tem pessoas que você aconselha, e a pessoa não responde aquilo. A pessoa não segue a tua direção. Então é muito difícil, às vezes. Né? Então, muitas vezes a gente se cansa desse tipo de pessoa. Ou aquela pessoa que, além de não agradecer, além de não seguir os conselhos, ainda reclama da sua pessoa. Muitas vezes é isso. A gente ajuda uma pessoa, parece que nunca tá bom. Já viu esse tipo de pessoa? Você já passou por isso, querido? Pessoas que muitas vezes você ajuda e a pessoa, além de receber ajuda, ela não agradece, ela não segue teu conselho e ainda ela fala mal de você ou da sua ajuda. Ela não acha que tá bom. Então é difícil, às vezes cansa você ajudar esse tipo de pessoa. Então a Bíblia diz aqui: não vos canseis. Você fala: mas eu estou cansando, é muito difícil. Então a Bíblia diz: não vos canseis. E por quê? Porque, querido, fazer o bem é um tipo de semente. É por isso que a Bíblia diz isso. É por isso que Paulo diz isso. Não vos canseis de fazer o bem. Por quê? Porque é um princípio. Eu estou fazendo bem, eu estou semeando. E se eu estou semeando, eu vou colher. E a Bíblia diz que, mesmo que às vezes semeia chorando, a gente vai colher com alegria. Então, por isso que a Bíblia trabalha isso. É um conselho, é uma motivação, é uma direção, é um princípio que a Bíblia está dando para a gente. Olha, não se canse de fazer o bem. Por quê? Porque eu sei que mesmo
que você, na sua dificuldade de compreender todas as coisas, você vai colher lá na frente. A pessoa que você está ajudando talvez não vai ser beneficiada, talvez até ela vai ganhar a bênção na sua ajuda, mas depois vai embora, porque ela é uma pessoa que não valoriza a bênção, a resposta, o milagre, então esse milagre acaba indo embora. Mas você que está semeando nessa vida, você que está colocando nessa vida, você que está ajudando o seu irmão, está ajudando o seu sobrinho, está ajudando sua mãe, está ajudando o seu pai, você que está ajudando o seu amigo, está ajudando o seu líder, está ajudando o seu discípulo, você que está ajudando as pessoas que estão ao seu redor, não é em vão não. Se você está ajudando todo o coração, se você está colocando todo o coração, presta atenção, você vai colher em nome de Jesus, amém? Tudo aquilo que nós semeamos na presença de Deus, nós vamos colher em nome do Senhor Jesus. Amém, querido? Sabe, muitas vezes nós nos cansamos. E é por isso que Deus trabalha isso. Não vos canseis. Está dizendo de uma atitude diante das situações. Às vezes o inimigo quer pegar a gente no emocional. Sabe, a luta física é difícil, mas a luta emocional é mais difícil ainda. A luta mental é muito difícil. Cansaço na mente, cansaço nas emoções é muito difícil. E muitas vezes o inimigo quer derrotar a gente, é nisso mesmo. Porque ele sabe que às vezes nós temos até força física, né? Mas ele quer trazer sobre nós coisas que trazem esse cansaço na nossa alma, né? E aí, quando muitas vezes o inimigo não consegue cansar uma pessoa, o que ele tenta fazer? Embriagar. Já que eu não consigo tirar a força dessa pessoa, eu vou tentar embriagar. É isso que muitas vezes ele faz. Por quê? Já que eu não consigo tirar a força, eu tiro a direção. E é isso que ele faz muitas vezes. E como é que ele embriaga? Porque muitas vezes a gente associa, né? A embriaguez está relacionada à bebida. Então, não, se a pessoa bebeu o vinho, uma cachaça, uma cerveja e se embriagou, então aí é o pecado. Não, querido. A embriaguez está relacionada a muitas outras coisas. E é por isso que muitas vezes nós não conseguimos vencer, porque nós colocamos embriaguez simplesmente dessa forma que é cultural, da bebida alcoólica, e esquecemos que a embriaguez pode vir através, por exemplo, da amargura. A amargura traz embriaguez. Então uma pessoa que tem ressentimento, amargura, falta de perdão, né, mágoa, essa pessoa está embriagada. E ela não consegue muitas vezes ter direção. Ela pode ter direção para muitas áreas da sua vida, mas quando chega em algumas áreas ela está embriagada. Algumas decisões ela vai passar por aquele filtro da embriaguez, o filtro da mágoa, o filtro da falta de perdão. Aí quando passa por esse momento ela tem dificuldade de tomar decisão, não tem direção. Ainda que ela tenha força, ela não tem direção, ela perdeu a direção, porque está passando por esse filtro da amargura. Quantas pessoas aqui na América que elas não conseguem ajudar outras? Por quê? Porque elas têm uma mágoa, porque não foram ajudadas. Não, quando eu cheguei aqui há 30 anos atrás, ninguém me ajudou. Ninguém foi capaz de me ajudar. Você não sabe como é que era a vida aqui. Não tinha internet, não tinha GPS. Eu passei por dificuldade. E aí, ninguém me ajudou e eu venci. Então as pessoas têm que vencer. Hoje o cara tem GPS, hoje o cara tem internet, hoje o cara se comunica com o mundo inteiro, hoje o cara tem tradutor e ainda quer pedir ajuda. Queridos, nós temos novos problemas. Nós temos questões emocionais, espirituais, nós temos questões familiares. As questões familiares, querido, que eram lá de 2, 3 mil anos atrás, acontecem hoje. Os problemas que aconteciam nas famílias acontecem hoje. Na família de Abraão tinha problema que existe hoje nas famílias de hoje. Então tem coisas que acontecem a vida inteira. Não tem nada novo debaixo do sol quando se fala de família, de casamento, de pai e filho, né? Então assim, nós temos que entender isso. Então, muitas vezes aquela pessoa que está amargurada não consegue ajudar outro. Por quê? Porque está embriagado pela amargura, né? Tem outras pessoas que estão embriagadas pelo medo. Passaram tantas situações, tem traumas da infância, tem trauma dos relacionamentos, tem trauma da família. E ela passou por tantas situações que ela não consegue reagir, né? Por quê? Não tem direção. Ela tem até força, mas não tem direção. Aquilo embriaga ela. Na hora de tomar uma decisão, a decisão dela sai errada. Ela quer acertar na vida, mas ela faz as coisas erradas. Quantas pessoas que a gente conhece, pessoa boa, inteligente, pessoa que tem tanta capacidade, tanto potencial. E isso significa força. Essa inteligência, esse potencial, esse talento, significa a força dela. Mas ela vai tomar a decisão dela é errada. Ela dá um tiro, sai pela culatra, como se diz, né? A bala dela é perdida, sabe? Ela não consegue vencer. Por quê? Porque ela não tem a mira certa.
Porque ela não acerta. Sabe por quê? Porque ela está embriagada. Ela está sem direção. Por conta dos medos, dos traumas, da dificuldade, de tudo que ela passou. Ela está sem direção. E ela não consegue acertar de fato. Então nós precisamos entender, querido, essa embriaguez, na qual que nós, aqui está dizendo, não vos embriagueis. Então, a gente tem que entender, eu não vou me embriagar com isso. Não se embriague com a paixão. Davi, o grande guerreiro que nós estamos falando, o mesmo que se cansou, foi o mesmo que se embriagou também. Não se embriagou de vinho, se embriagou de paixão, o que fez ele se deitar com essa mulher, engravidá-la e depois programar a morte do esposo dela. Então nós sabemos disso. Urias, o bravo soldado, foi morto porque Davi colocou ele na frente de uma batalha para ele morrer, para ele ficar com a esposa dele. Então, Davi estava embriagado naquele momento, embriagado pela paixão. E a paixão fez com que ele cometesse um erro que custou caro a ele e a sua família. Então, como é importante a gente entender isso, que muitas vezes a embriaguez está relacionada a uma série de outras coisas. Quantas pessoas que estão embriagadas hoje pela fama, sabe? Tem pessoas que negociam seus valores pela fama. Então, a fama está aí, tantas coisas, tantas portas. Não, mas você tem que fazer isso, fazer aquilo. Mas ele está tão embriagado pela fama que ele faz o que for preciso para que ele obtenha sucesso. Sabe, então, muitas vezes nós estamos aí perdidos nisso. Por quê? Porque a embriaguez veio de tantas formas e a gente não conseguiu identificá-la. Mas hoje é bom você identificar. A embriaguez vem pela amargura, pelo medo, pela inveja. Quantas pessoas hoje estão passando por dificuldade? Por quê? Estão presas à inveja. Sabe, o que uma pessoa consegue e alcança, ela está olhando. Ela não consegue olhar para ela mesma. Ela olha para o outro. E ela olha para o que o outro está fazendo, alcançando. E ela esquece de olhar para si mesma. Ela não consegue nem trabalhar. Ela tem toda a força para vencer na vida. Mas ela está tão embriagada com o sucesso do outro, sucesso alheio, que ela não consegue ter direção para ela mesma. Ela está perdida porque está olhando para os outros. Está embriagada pela inveja. Uau, meu Deus. Como é que nós nos renovamos? Eu marquei aqui o texto de 2 Crônicas 15:8. Para mim é muito importante esse texto. Ele diz assim: ouvindo, pois, Asa essas palavras e a profecia do profeta Oded, ele recuperou o ânimo. Glória a Deus. Amém, querido? Recuperou o ânimo. Ou seja, ele se fortaleceu. Quando? Quando ele ouviu as palavras do profeta. Então eu sempre coloco aqui, a palavra de Deus tem essa capacidade de nos alimentar. Amém? A palavra de Deus é que traz alimento para a nossa vida. Não só alimento, né? Eu sempre falo sobre isso. Que a palavra de Deus é o maná que nos alimenta. E ele é o manual, ela é o manual que nos orienta. O maná que nos alimenta, o manual que nos orienta. Então a palavra de Deus tem isso, de trazer orientação. Mas ele ouviu o quê? A profecia, o homem de Deus, alguém que estava falando e trazendo a palavra. Ele se fortaleceu. Então ele recebeu dessa força que vem da palavra de Deus. Amém? Aí Efésios 5:18, que fala justamente sobre o não vos embriagueis, né? Diz assim: e não vos embriagueis com vinho. Ó, não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Amém, querido? Amém? Então, se o vinho tira a direção, o Espírito Santo traz a direção. Amém? O vinho arranca a tua direção, teu poder de decidir, porque não tem direção. O Espírito Santo traz direção. Amém? É o Espírito Santo que nos guia. Amém? Então a Bíblia diz, olha, não se preocupe com o que você vai falar, porque o Espírito Santo vai direcionar você. Amém, querido? Então, olha aqui, o Espírito Santo quer nos direcionar. O Espírito Santo quer trazer a resposta que nós precisamos. Amém? O Espírito Santo quer trazer o mapa da bênção, do milagre, do projeto de Deus para nossas vidas. Amém? Então nós precisamos do quê? Do Espírito Santo. Precisamos da palavra e precisamos do Espírito Santo. Amém, querido? Então, se eu busco de Deus, busco a palavra, busco o Espírito Santo, eu vou ser alimentado. E eu vou receber força e eu vou receber direção. Amém, querido? Então, quão importante é isso? Amém? Quão importante que nós possamos buscar a Deus nesses dias. Fim de ano está chegando. Nós estamos agora em dezembro, o último mês do ano, né? E aí, se nós recebemos tantas coisas, tantas orientações. Não bebeis, descansem ao sair de viagem, não bebam quando vão dirigir. Querido, vamos trazer isso para a nossa vida agora. Eu não vou permitir que o cansaço e a embriaguez tire de mim a vitória que Deus tem. Amém? Eu não vou permitir que a embriaguez e o cansaço me arranque do melhor de Deus para minha vida. Deus tem muitas coisas para minha vida. Deus tem coisas. Talvez eu não alcancei esse ano, mas
ainda tem um mês, eu quero lutar para alcançar tudo aquilo que Deus tem para minha vida. Eu quero colher ainda, amém? Mas, para isso eu tenho que arrancar o cansaço e eu tenho que arrancar a embriaguez, amém? A falta de direção. Por isso eu vou me encher da palavra de Deus, que me alimenta, e eu vou me encher do Espírito Santo, que me orienta, em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus. Eu quero orar agora para que Deus possa estar trazendo isso fresco na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, amém? Que isso possa estar, de fato, latejando dentro de nós, amém? Que nós possamos, nesses dias, receber de Deus força para enfrentar as lutas, sejam elas familiares, financeiras, no trabalho, na profissão, no ministério, ou seja, a falta de direção que muitas vezes nós estamos precisando, a direção que nós estamos precisando para a nossa família, para o nosso casamento, para o nosso filho, a direção que nós estamos precisando para o próximo ano que está entrando, tantas coisas nós queremos alcançar, para o nosso futuro. E nós precisamos buscar de Deus, amém? Então eu quero orar por você agora e orar por mim, que nós possamos orar pedindo essa força, essa direção e pedindo para que Deus nos livre de todo cansaço e de toda embriaguez em nome de Jesus. Amém? Pai, eu quero te louvar, te agradecer por esse tempo preciosíssimo na tua presença, recebendo a tua palavra. E eu quero te pedir agora em nome de Jesus que o Senhor esteja abençoando a cada vida que está ouvindo ou assistindo, está conosco, linkado de alguma forma, todos aqueles que estão conosco agora. Em nome de Jesus, que o Senhor possa estar trazendo força, direção, arrancando o cansaço, renovando a alma, renovando a vida em nome de Jesus. Ó Deus, que o Senhor possa estar tirando toda embriaguez, seja ela da amargura, do medo, do vinho, seja ela da paixão, seja ela da inveja. Vai arrancando, eu te peço, Deus. Arranca toda embriaguez, Deus, e nos dá direção para que possamos vencer em nome de Jesus. Deus, nós estamos entrando em dezembro. Queremos sair desse ano vitorioso nas nossas batalhas. E é por isso que nós cremos no Senhor, que o Senhor pode mover e agir nas nossas vidas. E é assim que eu oro e eu te agradeço em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Glória a Deus, amém? Recebeu essa palavra? Amém? Glória a Deus, que nós possamos entrar essa semana, nós estamos entrando no mês, mas entrar essa semana, né, em vitória, recebendo o melhor de Deus, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Que bênção, queridos, que palavra tremenda, como Deus é maravilhoso, como Ele fala conosco quando nós estamos parados para ouvir a voz dEle. Glória a Deus por isso. Eu sei que você foi tremendamente abençoado como eu. Vamos então encerrar este culto. Se você tiver com alguém aí do teu lado, pegue na mão dessa pessoa, amém? E declare a bênção sobre ela. Senhor Jesus, nós te louvamos por este culto tremendo. Obrigado pela tua palavra, pelo teu alimento, ó Deus, sobre nossas vidas. Obrigado pela sua correção e pela sua direção, ó Deus, sobre nós. Que nós possamos, Senhor, ainda nesta semana ser abençoados, ó Deus. Que o teu Espírito Santo possa continuar ministrando muito mais, ó Deus, sobre as nossas vidas. Possamos continuar crescendo, que possamos, Senhor, continuar rompendo e que possamos, Senhor, continuar sendo abençoados em nome de Jesus. Pai, eu te peço agora que o Senhor dê uma semana de vitória para cada um de nós. Que possamos, Senhor, viver o teu melhor. Possamos, Senhor, ter experiências novas contigo. Que o Senhor possa, Senhor, mover, ó Deus, em nossas vidas. Possamos ver, Senhor, o teu milagre chegando sobre cada um de nós. Que o Senhor possa, Senhor, nos abençoar. Que o Senhor possa, Senhor, nos fazer prosperar. E que possamos, Senhor, romper. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? E para encerrar, eu queria que você olhasse para a pessoa que está aí próxima de você e dissesse para ela aquela frase: vá para a melhor semana da tua vida em nome de Jesus. Nos vemos no próximo domingo. Um beijo.